Bom dia, amigos ouvintes. Estamos gravando novamente a live de hoje, né? E hoje nós vamos sempre voltando um pouquinho no que já dissemos. Porque até não há razão para mudar muito nas questões bíblicas, a não ser a parte que foi entendida de maneiras erradas, né? Porque ela sendo revelação, como tenho dito sempre, só vai ser entendida por revelação. E quando falar dela em revelação, vai desconferir com aqueles que estão usando simplesmente a leitura. E eles vão enxergar só erro nisso. Só. E eu quero pedir aos ouvintes, já do começo, os que estão me seguindo, eu agradeço muito, e dizer que no mesmo local que está aparecendo os meus vídeos, está aparecendo também macumbeiros, não junto comigo, é claro. Mas eu quero que vocês façam a diferença, porque eu não sei se é proposital do YouTube, colocar tudo ali, certo? Quando se fala de uma coisa mais bem explicada no espiritual, então tem que ser ali, naquele amontoado de coisas. Onde eu já tive olhando com cuidado, falando-se bastante de pessoas que pega para fazer o mal aos outros, galinha preta, essas coisas todas, bode, não sei o quê, fazer separação de casal, união de casais e tal. Eu fico triste porque ficou ali naquele lugar, né? Porque as pessoas podem achar que quem está assistindo pode achar que faz parte daquela mesma fila ali. E eu quero dizer para os nossos ouvintes que, com muito respeito a Deus, eu sou fora totalmente de qualquer tipo de macumbaria. Eu não tenho vínculo já com determinada religião exatamente por isso. Não que eu seja melhor, não que eu seja o dono da verdade e o certo, porque sobre o céu nós somos infantis, nós não sabemos muita coisa. E vamos aprendendo com revelações. E aí eu condeno essas partes erradas, e não só no meio deles, pode ser no meio de qualquer religião. Você não sabe como eu fico triste quando alguém destina alguém ao inferno. Parece que ele tem que estar dominado. E por Deus não é. Porque Deus determina tirá-los do inferno. Até no Pai Nosso diz, para que não caieis em tentação. É um cuidado de Deus, é não deixar você e o mundo em si ser atormentado, tentado de alguma forma. Se existem, é por essa mesma causa. Ensinos errados, pessoas passam a desobedecerem a Deus por causa das palavras de um homem, certo? E aí, o que acontece? Deus não é moeda de troca. Ele mandou que escolhesse a quem queria servir. E não podia servir a dois senhores, disse Jesus. Tem que abandonar um para seguir o outro. E qual esses dois senhores? O poder das trevas e o poder do mundo espiritual de Deus. Então tem que escolher. Mas, infelizmente, por falsos ensinos, alguém tem escolhido o produto errado, certo? Porque ele viu o outro falando, e até bonito, né? Com recortes. E ele
uma pessoa simples, né? E através do Espírito Santo, ele está procurando melhorar. Aí ele chega, acha um elemento falando, isso aqui é assim. E lê. E não examina. Lê, mas, na verdade, não analisa o conteúdo daquilo que leu. E aí ele passa para frente. Principalmente se ele notar que é um texto que ajunta multidões, que hoje, infelizmente, a grande parte virou até negócio. Olha, estão usando por aí as coisas de Deus por dinheiro. Está vendendo o que não é deles. Por isso eles tomaram-se no direito, né? De sentar no lugar celestial e querer ser Deus, né? Que só pode. E está escrito que eles fariam isso. Aí vem a questão de que ele adota um texto bíblico sem revelação, só lendo, e também às vezes vem a revelação para ele. Mas ele não pode falar, né? Porque se ele falar, ele derruba os outros que estão chegando. E com aquele tipo, digamos assim, grosseiramente cru, só leu, não analisou, não vê o significado das coisas, aí torna-se mais fácil. Você não vê o mundo político? Ganham-se eleições tudo em cima da mentira. Poucos cumprem aquilo que falou, certo? É na enganação. Enganando é que eles adquirem multidões de votos, certo? E assim também não está diferente mais. Os que dizem estar seguindo o mundo espiritual, né? Porque virou show, palestras vendidas caríssimas, né? Propagandas, coisas que, para um espiritual, ele fica envergonhado de ver que estão fazendo essas coisas, usando as coisas de Deus, para acumular grupos e ter rendas, sendo que esse evangelho veio para, pela graça, de graça recebestes, de graça dai. E eu já disse isso uma vez, tornaria a dizer, está ficando tão caro para se manter numa religião, não estou generalizando, que no meio de tudo existe um outro. No meio do certo pode ter alguns que é errado, no meio dos errados pode ter alguns que é certo, mas eu estou falando da situação que a gente investiga e vê, certo? Aí estão vendendo o que não é deles, fazendo comércio, firmas, que não tem jeito de falar outro jeito. Tem estatuto, tem tudo. É um registro. Então, está aí. Para chegar a Deus, só se chega no individual e por revelações. Porque ele vai revelando as coisas a nós baseado naquilo que ele vê o nosso interesse. Ele não aceita mistura. Não adianta. Ele não vai fazer tipo um café com leite. É delicioso para nós no alimento. Mas, na comparação, as coisas de Deus são puras. Se tiver sombra de variação, algum engano, não faça. Porque isso, a verdade que você vive, ou descobrir a mentira que às vezes estamos vivendo, esse aí não passa dos olhos de Deus. Ele vê tudo. E o mais forte das coisas, tem quem anota tudo. E adianta nós ficar escutando coisas. Veja aí o que eu tive que falar no começo. Por favor, dá uma analisada naquele texto ali, que o YouTube está jogando todo tipo de coisa lá naquele mesmo local.
De repente, alguém, já por ter tido um outro falso ensinamento, vai dizer que eu faço parte daqueles outros que estão ali abaixo de mim, ali, misturado ali, entendeu? Mas não. Eu odeio qualquer tipo de mentira em cima, principalmente, das coisas de Deus que são verdadeiras. Então, é isso aí. E quero pedir a meus ouvintes que compartilhem, porque o que eu estou falando é a realidade, é a verdade, é a vida vivida e com maior amor e respeito às coisas de Deus. Você imagina que Deus também, uma hora, perde a paciência, né? Nós não somos assim? Não fomos feitos assim, parecido com Ele, em suas ações, mesmo na aparência? Então, há algo na nossa vida que vai nos atormentando, até que nós, o que nós falamos? Perdi a paciência. E o que aconteceu no tempo de Noé, que Deus resolveu acabar com tudo, certo? Deus, lá está escrito, né? Só que tem que pôr revelação nisso aí. Eu vou destruir todos os seres que fiz, porque eu me arrependo de ter feito. Você acha que essa palavra está certa? Ou alguém a escrever colocou errado? Será que Deus faz alguma coisa que depois, mais tarde, ele mesmo vai dizer, poxa vida, olha, eu dei uma mancada aqui. Errei, estou arrependido. Vou ter que fazer de novo. Oh, mas que dificuldade. É por isso que a Bíblia é revelação, meu amigo. Deus jamais arrepende das coisas que faz, porque Ele faz sabendo começo, meio e fim. Não é mal colocada essa palavra aí? Não, mas lá está falando que Deus falou isso. Mas em outro sentido, meu amigo. Em outro sentido. Colocando revelação no meio. O mesmo jeito que eu falei da arca. Poria Deus tantas criaturas dentro de uma arca, por mais grande que ela fosse, e os alimentos ainda para ficar tantos tempo lá. Veja, aquilo estava se falando, sabe qual é a revelação? Deus usando tipo uma parábola, uma comparação, para mostrar que uma pequena parte iam seguir a Deus corretamente. Só isso. E vamos ver se é ou se não é? Nós encontramos Jesus dizendo assim, olha só em quem ele foi espelhar. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho de Deus. Por que como? Por que tinha que voltar lá em Noé, naquele massacre? É porque também era baseado em revelações. Olha, ele estava dizendo, revelando ao povo. Vocês lembram, sabia que alguém ia ler a história, que no tempo de Noé comiam, bebiam, casavam. Até que casar estava normal, mas davam-se em casamentos. Já começava a traição, de um lado, do outro, e até, ele diz, que um dia Noé entrou na arca e veio um dilúvio e o levou a todos. Então quer dizer que vai tirar uma minoria e o resto Deus vai massacrar todos? Não, lá não falou isso não. Lá falou que o dilúvio veio e pegou de surpresa a todos. Mas não fala que aquilo ali foi o fim deles, não. Até porque não tem fim. Qualquer pregador, pare para pensar. Deus não fez uma imagem e semelhança dele para ter fim, não. Porque o espírito da pessoa, daqueles que morreram afogados ali, porque a paciência de Deus, sim, terminou ali. Agora, aquilo ali, não a mortandade do povo.
O dilúvio aconteceu. O que não vem a ter acontecido foi juntar todos os animais da terra, um casal de cada um, e posto dentro da embarcação. Porque isso já está mostrando que tem que ser revelado. Por quê? Porque não cabe, amigo ouvinte, não tem jeito. Não existe jeito para isso. E tem outra coisa mais profunda na revelação ainda. Deus iria matar os animaizinhos por quê, hein? Ele disse, de todo ser que criei. Ele revoltou e arrependeu, né? Não é que está escrito lá assim? E contra os cães, os gatos, os lagartos, os veados, as antas, os animais. O que Deus tinha contra eles? No que eles estavam pecando, no que eles estavam destruindo a terra. Se onde a vida há Deus. Chega a ponto da Bíblia está escrito que os ímpios que andam na impiedade, nem dos seus animais têm dó. Olha, então Deus está cobrando dó dos animais, tá? Aí ele mesmo ia destruir, massacrado, afogado na água, sem comida, que matou toda aquela vegetação. Aí vem outra questão. Dentro de qualquer animal, meu amigo, você entenda sim ou não, mas estou dizendo a pura revelação. Existe, cada ser vivo tem um espírito dentro dele, chamado espírito de vida. Alguns com outras determinações. Claro que não pode esses animais igualarem a imagem e semelhança de Deus, né? Mas não venha ter ele como nada, não, porque ele tem vida, tem Deus nele, certo? E aí Deus não mataria os pobrezinhos, né? Os outros lá pecando, casando, bebendo, dando-se em casamento, prostituindo, iam ser punidos. E aí, matar os bichinhos, né? Que não estavam em nenhuma bebedeira, não estavam em nenhuma. Você viu aí? Tem tipo de pregação sem revelação que ataca a Deus diretamente. E Jesus o chama de blasfêmia. A gente não vê pregador explicar o que é uma blasfêmia. A maioria deles nem sabe o que é blasfêmia. Blasfemar é mistificar as coisas que não devia ser feito assim, que vindo de Deus. Então, isso é uma blasfêmia. É um rebaixamento do poder do Altíssimo, mesmo que não consiga. Mas para ele consegue punição depois. E aí, outra revelação daquela questão, eu estou retificando, para ficar mais fácil o entendimento. Onde lá mesmo diz que acabou toda a vegetação da terra, porque você vê no natural aqui, quando se faz um lago num local que cobre as árvores, eles morrem tudo. Então não tinha vegetação. Os animais que foram postos ali, e, segundo os pregadores que pregam sem revelação, já eram o suficiente, um casal de cada um, porque os seres tinham que continuar. E o que Deus fez, ele disse, eu não mudo. Então tinha que ter todos os animais que ele criou, que ele fez. Então tinha que ter um casal para reproduzir. E jamais cabia lá dentro, como eu disse. E pior, tinha que ter toda a alimentação para eles ali dentro durante aquele tempo. E pior ainda, quando estacionou-se, que a água sumiu, que a arca desceu, que Noé abriu a porta para soltar todos aqueles animais, que não eram poucos, porque era um casal de cada, eles iam comer o quê? Então tinha que pregar uma outra revelação paralela. Aí viu Deus que não tinha erva para que alimentasse os animais, e ele fez igual lá no deserto, fez chover pão do céu. Porque ao contrário, meu amigo, é até vergonhoso pregar desse tipo para uma pessoa culta. Você imaginou? Como que nós vamos pregar a história em si, que está escrita da arca, crua, sem desvendar os mistérios? Para um cientista, para uma pessoa que vive dentro da ciência, tentando descobrir coisas, ele vai sorrir da nossa cara e blasfemar de Deus.
Ele vai dizer que esse livro santo, a Bíblia, não é nada santo e nem verdade. Ele vai dizer na cara da gente que é mentiroso e a gente é otário de estar fazendo isso. Pois é, e Jesus avisou, né? Olha, quando for... Por que ele deu esse aviso? É porque os discípulos sempre perguntavam, mas que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E como isso? Como? Nós estamos te seguindo, nós queremos nos livrar dessa catástrofe, porque pensavam os discípulos que era ainda durante a vida deles que ia acontecer isso tudo. Que para Deus não há contagem, né? Não, é mais ou menos tantos anos. Jesus nem tocou nisso. Só falou, ficai-vos apercebido. Quando vocês veem que vai acontecendo isso, aquilo, ficai apercebido, porque está próximo. E não deu número de tempo. Embora se tem profetas por aí que profetizam sobre política, profetiza sobre a vida do outro, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Então, né? Mas a Bíblia já desmente todos, dizendo sobre o horário de João, os profetas. E aí, o que a gente vê é a profecia não cumprindo. Aí quando um acerta, por coincidência, porque não é possível também, né? No meio de multidões, um falar uma besteira e não acertar, né? E esse que acertou, meu amigo, ele vira um Deus. Mas sabe com quem? Com pessoas que não têm revelação. E não parou para pensar que ele pode ter acertado mesmo fazendo errado. Deu uma coincidência, né? Coincidência. Foi. Aí Jesus dizia aquilo. E em resposta, vai ser assim como foi nos dias de Noé. Respondendo, né? As perguntas. Naquele tempo, vocês sabem, era assim, largaram-se de Deus, começaram a matar, começaram a fazer tudo que era danoso. E aí, Deus perdeu a paciência, meu. E vai ser na minha vinda do mesmo jeitinho. Vai ser pego por surpresa. Ele diz, eu vou vir numa hora em que ninguém espera e ninguém sabe. Estão bebendo e comendo com os temulentos, com os teimosos. E aí, chega-se o Filho do Homem, Jesus. E em que lugar nós estamos agora? Não é na época de Noé ou um pouquinho pior? Eu acho que no tempo de Noé, por mais canalice que estivesse fazendo naquela época, conseguia dar, eu vou exagerar, 30% do que está acontecendo hoje. Porque hoje acontecem coisas que não dá nem para ficar perto para ouvir. Além de que um está tentando destruir o outro. Porque no tempo de Noé não tinha canibais entre aquele povo. No nosso meio já tem. Já passou na televisão, todo mundo viu gente fazendo churrasquinho de carne de gente, né? Carne de pessoas. Em São Paulo. Até canibais. O povo perderam-se por falta de ensinamento. O próprio Deus disse, o meu povo sofre por não ter conhecimento. E esse monte de gente aí passando conhecimento, ensinando, o que eles ensinaram até hoje? Porque tudo que ensinaram a gente só vê o país piorando. E as pessoas sendo enganadas. Prezado ouvinte, essa é a palavra de hoje, com todo respeito a Deus, em primeiro lugar, e a vocês, os nossos seguidores, né? Que vai crescendo na medida do possível, certo? E passando experiência e explicações e mostrando que tem condições de que aconteceu e o que foi usado apenas como uma parábola, uma comparação. Porque tem coisas que não tem jeito, nem tem jeito de falar que foi assim. E está escrito, né? Mas, vendo não vê e ouvindo não ouve, Jesus falou para os discípulos. Vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Agora eles não, ainda não.
né? Porque Deus está esperando até chegar o último. E Ele não tem um pacote lá para mandar para o inferno, não. Por mais ruim que seja a pessoa, ele vai ser castigado à altura. Nessa vida ou em outra galáxia. Pagar ele vai. Não precisa a pessoa ficar achando que vai sair de gracinha. Ele não vai. Mas que Deus vai pôr ele limpo, vai. Porque ele vai estar escrito que ele vai esperar o último vir a arrepender-se. Senhor, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor acima de todas as coisas. Porque Tu és grande, Deus, Senhor dos exércitos. Grandioso és Tu, Senhor. E nós queremos para nós conhecimento, sabedoria, e assim também pedimos a todo mundo sabedoria, paciência e revelações. Agradecendo os ouvintes por estar conosco todos os dias, agradecendo os santos espíritos, trabalhadores de Deus, e os anjos do Senhor, os anjos da guarda, que o Senhor determinou, meu Pai, para que cuidasse das pessoas. Pedimos pelos ouvintes e por nossa casa. Agradecendo o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.